Eu já havia visto esse livro aí várias vezes como indicação da Amazon lá para eu comprar. E aí depois que eu comentei no Instagram e também no canal que A Paciente Silenciosa eu tinha gostado demais, as pessoas falaram: lê O Paciente que você também vai gostar, que é um livro muito bom, que não sei o que. Fui e comprei o livro e aí eu li, então eu falei, gente, quando eu terminei, eu falei assim, eu fiquei meio pensativo, né? Quando eu terminei, eu falei, eu preciso falar com alguém sobre esse livro, eu preciso gravar um vídeo pra colocar o que eu achei sobre essa leitura, que você vai saber. Mas antes, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito e também curte o vídeo. Toda vez eu tenho que pedir isso porque é muito importante pro canal, seja você se inscrevendo, curtindo, comentando alguma coisa, para que o vídeo seja entregue para outras pessoas, para que o canal seja entregue para outras pessoas. Tem aqui embaixo também alguns links muito interessantes para você aí. Se você gosta de podcast, tem um podcast também aqui embaixo. Chegou o primeiro episódio aí da nova temporada do podcast, já está postado, então vai lá. Estamos com um conteúdo voltado mais pro terror, então tem conteúdo sobre terror lá. Tem um grupo no Telegram. O grupo do Telegram, a galera entra lá pra gente trocar umas ideias, mas eu coloco mais livros que estão em promoção, coloco os links lá. Bom, vamos lá. Esse livro aqui é um livro considerado como um thriller. É, mais ou menos um thriller, né? E realmente a história ela é bem semelhante. Não é que é bem semelhante, ela tem mais ou menos a mesma vibe aí que A Paciente, que foi um livro que eu gostei muito, até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele. E aí, sobre o que se trata? É sobre um paciente misterioso aí que se chama Joey. Esse paciente, ele tá internado assim numa clínica psiquiátrica desde os 6 anos de idade, eu acho. E hoje ele é adulto. E é um paciente em que não dá muito certo quando ele é consultado pelos psiquiatras, psicanalistas, pelo pessoal da área profissional. Porque as pessoas acabam tendo vários problemas quando elas consultam ele. Quando fazem atendimento com esse personagem, elas acabam ficando loucas ou acabam tirando a própria vida. E tem um outro personagem que é o Parker, que ele é o psiquiatra que vai decidir ali tratar do Joey. Ele sabe de todas as coisas que aconteceram, todas as coisas macabras que já envolveram o nome do Joey. E ele mesmo assim, ele quer ir lá para tratar esse paciente. Ele meio que foi teimoso e ele decidiu ir lá, entrar ali na clínica, se aproximar dele, entender por que ele tem todo esse mistério, por que ele tem todas essas questões aí em que já todo profissional que chega perto tem alguns problemas. E então quando ele chega, ele já vê, ele não é muito bem recebido ali na clínica, porque as pessoas já falam, você é louco de ir lá tratar desse paciente, você não vai. Então ele sempre ouve as pessoas falando, é melhor não ir, é melhor não ir, é melhor você não ir, você vai se arriscar e tudo e tal. Eu tô dando assim um resumo bem rápido, tá bom? Porque depois de um determinado momento aqui no vídeo eu vou começar a dar spoilers, então eu tô dando um resumo aqui sem spoilers. E aí ele vai até, ele decide fazer isso, só que o Parker, esse psiquiatra, ele também tem umas questões do passado dele, ele é um psiquiatra, mas que parece que ele também não tratou muitas coisas do passado dele, coisas meio pesadíssimas sobre o que aconteceu na infância, envolvendo a mãe dele, coisas do tipo. Mas ainda assim ele acaba se assimilando a história dele em relação à mãe e também aquele paciente. E é uma coisa que acaba sendo uma pulga atrás da orelha dele, sabe? Que ele quer realmente saber, ele quer tratar, ele fica naquela incógnita ali. Ele fica pensando, será que o pessoal não quer tratar dele, não quer tratar do Joey? O que tá vendo que eu tô sendo impedido, que outras pessoas já não tratam mais? E aí as páginas vão rolando e você fica muito interessado naquela história. Então você fica paginando e tentando entender qual é o mistério daquele personagem, o que o Joey tem, assim, de tão sério na vida dele, que os médicos mesmo já orientam de ninguém lá cuidar dele mais. Ele tem que ficar ali isolado, trancado num manicômio. E vale ressaltar também que a história ela é contada como se fossem posts de blog, sabe? O psiquiatra, o Parker, é como se ele tivesse um blog e ele sempre vai lá postar cada capítulo, cada dia ele vai e posta sobre a experiência dele
sobre o Joey, o que vai acontecendo ali. Então ele conta também sobre o passado dele e ele também vai contando ali a cada passo que ele dá lá dentro do hospital psiquiátrico até o momento em que ele vai realmente tratar o Joey. E o Joey, ele passou por momentos assim da vida dele quando criança, que ele via coisas lá com seus 5, 6 anos de idade. Ele era uma criança que chorava muito ao dormir. Ele dizia para os pais que ele via uns monstros, que ele era pego, que os monstros ficavam no quarto dele. Essas coisas que a gente ouve muito sobre criança. Sabe quando a criança fica com medo, aí começa a falar essas coisas? É mais ou menos sobre isso. E aí calha que o Joey, as coisas foram meio que tratadas, né? Os pais viram que não tinha mais o que fazer, porque o Joey foi crescendo um pouco e as coisas não mudavam, e ele foi se tornando uma criança muito difícil, começou a se tornar uma criança perigosa, começou a fazer coisas bem ruins, assim, bem sérias, e aí os pais decidiram deixar ele lá mesmo, trancado no hospital psiquiátrico desde criança. Então, uma das coisas que acontece ali no hospital, que eu fiquei bem pesado, foi uma situação que eu não vou falar aqui porque pode ser um spoiler, mas eu senti um pouco incomodado, assim, foi uma coisa bem forte mesmo, tanto que as pessoas haviam me alertado quando eu falei que estava lendo essa parte, e aí já tinha gente que já tinha falado pra mim que ia ser complicado em determinado momento, tinha gente que perguntou pra mim se eu já tinha chegado nessa parte, e aí realmente eu cheguei e vi, eu falei, nossa, eu fiquei bem assim, senti um peso muito grande. Sobre isso eu posso até falar na segunda parte do vídeo, que é onde eu vou colocar spoiler, se você quiser saber o que é que aconteceu. Quando eu li, eu falei assim, isso tem que ser justificado, isso tem que ter algum fundo, algum pano de fundo aí pra isso ter acontecido, né? Mas aí as coisas vão acontecendo e quando eu chego mais ou menos na página 100, 90, mais ou menos, esse livro tem cerca de 180 páginas. E aí quando eu cheguei na página 100, mais ou menos, eu tava gostando muito, as coisas estavam indo muito bem, ele já estava descrevendo assim, várias coisas que o Joey fazia e que realmente você fala, gente, essa pessoa precisa de muitos tratamentos e ela não pode viver em sociedade. Quando passa da página 100, mais ou menos, começa a ficar tudo muito mais devagar, começa a ficar as coisas mais... Você começa a perder um pouco o gás da leitura, e isso foi o que eu não gostei também. Uma das coisas que eu não gostei da leitura foi isso. Algumas coisas foram acontecendo e você fica assim, nossa, tá, mas e aí? Isso são 180 páginas, ainda faltavam 80 páginas para as coisas acontecerem. Então, na minha cabeça, eu fiquei pensando assim, bom, ele vai começar a explicar várias coisas, o negócio vai começar a ferver mais, né? E aí até que o psiquiatra, ele decide procurar mais coisas, ele decide procurar saber melhor, depois de saber de todos esses detalhes de macabros, assim, que esse garoto já fez, de coisas criminosas também, que um garoto pequeno, assim, com menos de 10 anos, ele cometeu, ele decide procurar mais coisas ali atrás, ir a fundo, ver coisas relacionadas aos pais dele também, até que ele chega em determinado momento, ele começa a ver reflexos ali dos próprios colegas de trabalho, o que o Joey acaba causando, os malefícios que o Joey ali acaba causando. Então, tem gente que fica realmente louca, tem profissional que realmente tira a própria vida, em coisas do tipo assim, tá? Em suma, é mais ou menos essa história que gira em torno do psiquiatra tentando entender o que é que o paciente misterioso, que é o Joey, que hoje é adulto, tem ali por fazer tantas pessoas ficarem loucas, tantas pessoas terem tirado a própria vida por causa dele, e que nada é solucionado e os pais terem abandonado. Então, daí pra frente é mais ou menos a investigação e até chegar no final onde existe a tal explicação. Só que na minha cabeça, assim, o que eu não curti mesmo foi essa coisa de te dar bastante gás, o autor ele te dá bastante gás até a página 100, só que depois ele começa a devagar, ele começa a te deixar mais desinteressado. Foi isso que aconteceu comigo, eu fiquei mais desinteressado ali nessas páginas, no decorrer dessas páginas, e aí quando estavam faltando cerca de 20 páginas mais ou menos, eu entendi que o autor decidiu correr um pouco para explicar o que estava acontecendo, e eu estava revendo, eu falei, gente, realmente faltam 15 páginas, e esse autor ainda não me explicou, ele não me levou a um lugar preciso.
E eu comecei a ficar preocupado em ele me deixar lá no final da história e me deixar a entender por conta própria o que ele estava querendo dizer na história. Porque tem histórias assim, né? Mas, enfim, eu não curti muito isso, então não foi um livro que me fez me apegar muito. Não foi um livro que me fez me conectar com o personagem, que no caso é o psiquiatra, sabe? Eu não tive nenhum tipo de conexão com ele, ou de empatia, não sei. E entre outros personagens, não são muitos que tem nessa história, mas foi aí que eu me perdi ali naquele desenvolvimento de história e aí eu não acabei curtindo. Então foi um livro que eu dei 3 estrelas, eu acho, por essa decepção. E olha que eu dei 3 estrelas pelas primeiras 100 páginas que foram bem escritas, me fisgou ali, né? Só que aí depois foi só assim, ladeira abaixo, fora que as explicações, as motivações também não foram muito precisas, porém eu entendi o pano de fundo da história, eu acho que eu entendi ali o que foi que o autor queria dizer, mas ele não foi muito claro, sabe? Eu achei que ele correu para tentar terminar a história, ele meio que se bananou para explicar as coisas e não explicou muito bem. Eu achei que faltou parar, era melhor ter parado a história em determinado momento ali, que eu não posso falar que também é spoiler. Eu acho que não foi uma boa experiência pra mim, então eu não curti muito, de verdade. Acontece, pra algumas pessoas funcionou muito bem, pra outras pessoas já foi assim, funcionou perfeitamente bem. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, não é possível que será que onde foi que eu parei de prestar atenção ali? O que foi que eu perdi para tantas pessoas gostarem desse livro, né? Então aí eu fui lá no Scoob, olhar lá as resenhas, ver o que as pessoas estavam achando. E aí eu tirei print de algumas coisas que eu quero compartilhar com você pra gente discutir sobre o que as pessoas estão achando. Mas isso eu vou deixar só na segunda parte do vídeo, que aí a gente pode conversar mais abertamente sobre a história. Não quero deixar spoiler pra ninguém. Mesmo que eu não tenha gostado, você pode ler o livro sem problema nenhum, afinal o gosto é de cada um, tá bom? Então assim, aqui eu paro e sigo nesses próximos minutos aqui do vídeo contando spoilers, tá bom? Então se você quiser continuar, é por sua conta e risco, tá bom? Se não, você pode deixar o like e procurar outros vídeos aqui no canal. Bom, vamos lá. O que mais me deixou intrigado, né? Nessas outras páginas aí que o autor ficou meio espremido para contar, foram poucas páginas para ele continuar ali, para desenvolver melhor a história. Porque o psiquiatra, o Park, ele decide procurar melhor, assim, o que foi que aconteceu. De que maneira? Uma das coisas que mais me deixou comovido, assim, né, meio que o coração palpitando, foi uma cena que o Joey, ele foi colocado no mesmo quarto com uma criança mais nova, 2 anos mais nova que ele. Ele tinha acho que 10 anos, a criança tinha 8, ou ele tinha 8 e a criança tinha 6. E aí ele acabou cometendo, assim, corrompido a criança, se é que você me entende. Eu não sei se eu posso usar a palavra mesmo por causa do YouTube, mas ele acaba corrompendo a criança daquela maneira violenta, né? E eu fiquei muito chocado com aquilo. Eu falei, gente, que coisa horrorosa, porque ainda descreve isso, sabe, dessa maneira, de uma maneira, assim, um pouco detalhada, que eu achei meio desnecessário. E eu falei, gente, por que colocar isso? Qual razão? Aí eu imaginei, bom, deve ter algum pano de fundo, deve ter alguma explicação mais pra frente, por mais que eu acho que não precisa chegar a esse ponto. Mas, enfim, as coisas vão se desenrolando lá, vai mostrando que o Joey, ele realmente faz coisas desse tipo. Ele induz as pessoas a se sentirem péssimas, ele induz as pessoas a tirarem a própria vida, entre coisas do tipo. E aí o médico, o Parker, chega lá na sala, ele chega no quarto, né? E aí ele já vai assim, todo já se segurando, com medo do que pode acontecer quando ele vai conversar pela primeira vez com o Joey. E aí ele entra lá e o Joey conversa com ele como se fosse uma pessoa super comum, como se não fosse uma pessoa ameaçadora, uma pessoa perigosa. E aí o Joey fala, te falaram isso de mim, eu imaginei que fossem falar isso de mim, mas já estou acostumado, mas não sou isso que você está pensando. E aí são vários diálogos assim que você fica realmente falando, realmente fomos enganados. Nós, leitores,
e o próprio psiquiatra, né? E aí você vê que que o Joey é uma pessoa super tranquila e realmente as coisas vão acontecendo e ele não faz nada com o psiquiatra. Ele não faz absolutamente nada e aí você começa a ficar meio que na dúvida, qual é a dele então? O que é que está acontecendo aqui? Você fica um pouco perdido. Então o Parker, ele faz o quê? Ele decide ir mais a fundo, a procurar entender melhor ali o que é que está acontecendo através dos pais do Joey. Afinal, o Joey já havia falado que tinha sido abandonado pelos pais, falou que tinha sido abusado pelo pai dele, e aí as coisas aconteciam lá na casa dele e tudo e tal. E aí, no meio dessa conversa, ele até explica a questão do menino lá que aconteceu, né? O menino mais novo ficou na cela, que aí o Parker pergunta, mas por que você fez isso com a criança tal? E aí ele fala assim, foi isso que disseram pra você? Não é bem assim, é porque a criança ela já sofria isso pelo pai. Então, ele quis dizer ali que a criança meio que, não é que pediu, mas que foi algo necessário ser feito ali pra criança. A criança achou que aquilo era necessário. Olha que... Mano, eu achei isso muito desnecessário. Desnecessário a cena e desnecessário essa justificativa que eu fiquei assim, sabe? Não precisava. Acho que não precisava disso. Se você tá aqui até agora, você sabe do que eu tô falando. E aí, ele decide ir até a casa do Joey, procurar a casa do Joey, procurar o endereço. E aí, ele vai até lá, encontra a mãe do Joey e fala com ela. Aí o pai dele já tinha morrido. E aí a mãe conta como o Joey era mesmo quando criança. Que desde criança ele chorava muito, que ele via coisas. Toda noite ele tava chorando. Dizia que tinha um monstro no quarto dele. Que tinha alguém querendo pegar ele. Que era um monstro que tinha garras de aranha, que tinha uma cabeça comprida. E aí ele queria dormir na cama dos pais. Às vezes ele dormia, às vezes não, porque o pai não deixava. Ele começou a ter sempre esses pesadelos, e os pais procuraram, o tratamento, mas as coisas não mudavam. Era sempre assim, os pais chegaram a achar que já era mimo da criança, em coisas do tipo, até que deixaram ele internado lá. Nessa visita que ele teve, que ele foi fazer lá na casa da mãe, ele perguntou pra mãe, eu posso dar uma olhada na sua casa? Até que ela deixou, a mãe estava de boa. Aí ele começou a olhar, ela levou ele até o quarto, onde era o quarto do Joey. E aí ele começou a observar, assim, ele viu que no carpete tinha um carpete meio em falso. Aí ele falou, posso dar uma olhada aqui? Aí a mãe deixou, ele foi puxando o carpete e aí ele encontrou um caminho por baixo do carpete onde tinha um buraco, assim, mais ou menos perto, num canto do quarto, acho que era debaixo da cama. E aí ele abre, é como se fosse um alçapão, ele abre e lá tinha um esqueleto de uma criança. E aí, resumindo, aquele esqueleto era do próprio Joey, era do Joey mesmo, o filho dela. Não era o filho que estava lá no hospício, que estava no manicômio. Estranho, né? Complicado isso, porque eu realmente não esperava, é um plot. Só que aí a explicação começa a ficar meio assim, capenga. E aí, em suma, ele descobre o quê? Que o Joey realmente tinha aquelas visões verdadeiras e que um ser, uma criatura ali, tinha matado ele. E aquela criatura que atormentava sempre ele à noite matou ele e tomou a fisionomia dele, né? E foi lá pro hospício e se alimentava de outras pessoas, se alimentava das pessoas lá do manicômio, do medo, das coisas que as pessoas passavam, as pessoas tiravam a própria vida. Então era assim que ele vivia. Então ele decidiu viver todos aqueles anos ali no hospital psiquiátrico, porque ele sempre era atendido por um médico, ele sempre era atendido por alguém, sempre tinha alguém ali para ele. Então é mais ou menos isso que aconteceu, mas aí não foi uma coisa que me deixou, ok. Até porque o Parker, o psiquiatra, volta lá, vai se deparar com ele, e aí ele conta que sabe tudo. Eu sei o que aconteceu, eu sei que você não é o Joey, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E realmente aí, o que era a forma do Joey, o ser humano que estava ali, começa a mudar de forma, começa a aparecer garras nele, a cabeça começa a mudar, os olhos começam a separar, começa a abrir um bocão grande, cheio de dente, e virar um monstro mesmo. Então era uma coisa que eu não esperava, eu pensei que era algo sobrenatural, assim, de espírito, coisa parecida, e realmente não era, foi um monstro, quase um monstro
sei lá, criado pelo Guilherme Del Toro, explica, justifica por que ele ficava ali no hospício, porque ele se alimentava das pessoas e tudo e tal. Essa é a revelação final, assim, da história, né? O Joey, né, a criatura que se passa pelo Joey, foi solta por algum acaso, alguém soltou a criatura, e aí a história termina dessa maneira, com o Joey solto por algum lugar que não se sabe aonde. E o próprio Parker, né, o psiquiatra mesmo diz, ele é como se fosse um pensamento final da história, assim, de que a gente tem que ouvir mais as crianças. Quando as crianças dizem que tem medo de certas coisas, os adultos precisam dar mais ouvido. Eu entendo que, de certa forma, eu estava conversando com a Aline sobre o que eu li, e eu fiquei muito, assim, meio assim, com toda essa justificativa, e aí a Aline até me falou uma coisa que é interessante. Talvez realmente tenha sido o que ele quis dizer sobre crianças que passam por algum tipo de coisa, né, com algum tipo de abuso ou algo do tipo, que não falam com os pais e precisam falar. Então ele quis fantasiar isso dessa forma. Pode ser, até porque no final do livro ele fala que os adultos deveriam ouvir mais as crianças. Então, assim, realmente teve... A ideia foi bacana, foi muito bacana. O desenvolvimento ali do personagem até que foi legal, mas o que eu achei que não foi muito legal, essa coisa de monstro. Foi uma coisa de monstro mal explicada, não teve explicação de onde veio, nem para onde foi, e nem exatamente por quê, porque ficar ali preso no hospício também não foi uma explicação muito interessante, sabe? Muito plausível. E também a questão lá do que a criança sofreu, de uma criança fazer uma violência, uma violação contra outra criança, sabe? Essa foi a minha concepção, eu fiquei bem assim, eu falei, não foi muito bem construído. Poderia, se tivesse mais umas 100 páginas o livro, ou pelo menos mais 50 páginas, poderia ter sido mais bem distribuída as informações, mais bem contada a história, com mais detalhes, e aí não ia parecer o livro tão corrido e tão, assim, mal construído da metade pra frente, sabe? Parece que foram várias informações, assim, desconexas e a gente tinha que interpretar da maneira que a gente quisesse, sabe? Enfim, mas de qualquer forma, não acredito que as leituras sejam inválidas, né? Em alguma maneira ele me cativou as primeiras páginas, depois eu não gostei, mas acontece, teve gente que gostou e teve gente que não gostou. Eu faço parte do time que não gostei da leitura. Falando nisso, foi aí que eu tive a ideia de mostrar pra vocês algumas coisas que eu vi lá no Scoob, que eu parei pra olhar e falei, gente, vou lá no Scoob ver o que as pessoas estão achando. E aí, eu vi alguns comentários que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu falei, bom, pelo menos eu não estou sozinho nessa história. Tem gente que achou ok a história, tem gente que não gostou. Mas eu fui lá e encontrei algumas observações das pessoas que talvez seja pertinente pra você também. Porque às vezes você tá aqui com a mesma interrogação na cabeça que eu estou. Mas vamos lá. A pessoa fala o seguinte: sinceramente, acho que o livro tinha tudo pra ser incrível. Porém, esse final em aberto e esse plot ruim fizeram com que eu considerasse esse o pior livro que li esse ano. A escrita do autor, por outro lado, é bem fluida e rápida, te prende bastante. Uma pena a história ter deixado tanto a desejar. E a pessoa deu 2 estrelas ainda. Eu concordo com a pessoa que diz aqui, porque o plot não foi lá grande coisa, entendeu? Foi um plot meio mais ou menos. E também a escrita realmente é boa do cara. A escrita, não posso falar mal, sim, é fluida, né? Você vai lendo, tanto que vai te fisgando ali de uma página a outra. Mas essa pessoa aqui deu 2 estrelas, dei 3 ainda. Essa pessoa ficou com mais raiva do que eu. Foi o pior livro que ela leu esse ano. E não vou dizer que tá longe de ser a mesma experiência que eu. Vamos lá. O próximo aqui diz o seguinte. Deu 2 estrelas também essa pessoa. Ó. Confesso que no início a história me prendeu, me deixando muito curiosa com cada acontecimento que me aguardava. Mas do meio pro final já não me prendia mais. É a mesma coisa que eu. Tipo, eu na página 100, como eu falei pra vocês, ali eu lia, já falava, nossa, vamos acabar logo isso aqui, porque não me levava a nenhum lugar. A sensação era de que o autor estava apenas enchendo linguiça. Concordo plenamente, foi o que eu falei. Parece que ele estava correndo, estava desesperado ali para acabar logo a história. Não sei. Até porque o livro tem 180 páginas. Ele poderia ter engrossado um pouco, né? Eu também não entendi o que foi que aconteceu. Não sei se ele se perdeu na história. Ele tinha que entregar o livro o mais rápido possível para a editora, ele tinha prazos ali. Sei lá, eu imagino coisas como essa. Vamos lá, já essa pessoa
gostou. Essa pessoa deu 5 estrelas. A pessoa ainda diz assim, falou palavrão e diz o seguinte: mano do céu, eu estou chocado e estou tremendo de medo. Tremendo de medo com esse livro, meu querido. Faltam... Deixa pra lá. Esse livro aqui é bizarro, assustador. Só de imaginar as cenas eu fico todo fraquinho. O final dele me deixou com um puta cagaço e pensando que talvez as pessoas que conheço não sejam pessoas. Meu primeiro livro de terror e até então eu acreditava ser impossível ter medo lendo com um livro. E é isso, tô com medo e não sei como vou dormir. Beijo. Ah tá, foi seu primeiro livro de terror, então vou deixar passar, vou dar um crédito pra você. Porque o próximo aqui deu 2 estrelas também, ó. Na página 25, o paciente já tinha me prendido. Uma leitura fluida e que te deixa com a ânsia de saber mais, foi o que eu disse. Juntamente com o fato de não poder confiar em praticamente nada que está escrito. Porém, do meio para o final, a leitura foi me deixando um pouco sem vontade de ler, mas segui firme até o final. Esse final foi ele quem me fez dar 2 estrelas. Mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu não gostei dele, tá tudo bem. Apesar disso, eu recomendo a leitura, mas fique claro que existem livros bem melhores que esse. Nossa, essa aí falou tudo o que eu queria dizer. Existem outros livros aí, gente, que principalmente A Paciente Silenciosa, que também já era o meu melhor livro, assim, de thriller ali desse ano. Não é mais, mas ainda assim é melhor que esse aqui. O próximo diz o seguinte: 3 estrelas deu. Ok, como podemos definir isso? Tínhamos uma creepypasta e um grande sonho. Realmente foi o que eu imaginei quando eu tava lendo isso aqui. O potencial imenso e um final desproporcional às expectativas que o autor nos fez criar. Não só o autor também, como as pessoas também que disseram que era muito bom. Eu fiquei, sabe? Acredito sim que poderia ter sido mais desenvolvido, talvez se tivesse acabado quando o médico visitou a casa da família. Teria sido um dos livros do meu ano. Realmente, foi o que eu falei. Se tivesse acabado ali, né, quando ele descobre que a criança foi morta e que estava ali enterrada na casa, sei lá, de alguma forma ali, se a história acabasse ali, talvez fosse melhor. Mas um plot sobrenatural mal desenvolvido, tivemos uma série de acontecimentos do meio ao final do livro, onde um emaranhado de coisas aconteceram de uma vez. O autor tinha 20 páginas para desenvolver e concluir algo que cairia muito bem em mais 100. Pois é, eu falei 50, mas realmente 100 páginas, dando um desfecho sobrenatural merecido. Mas não foi isso que aconteceu, certo? 3 estrelas, pois tinha um potencial gigantesco para ser uma obra milenar. E foi apenas uma leitura fluida com um final sem emoções. Não me arrependo, mas não recomendo. Assim, tanto sem emoções como sem nada. Foi o que aconteceu. Não me emocionou, não me cativou, não me despertou nenhum tipo de sentimento essa leitura. Por isso que eu fiquei meio... Enfim, essas foram algumas avaliações aqui, algumas resenhas que as pessoas fizeram lá no Scooby, que eu tive que ver. Tudo bem, eu tirei print de a maioria das coisas que diziam o que eu queria dizer. Várias pessoas elogiaram o livro, mas se você for lá no Scooby olhar, muitas são decepções, muitas são críticas mesmo negativas. Então eu não estava tão... que eu falei, eu preciso ir lá. Às vezes eu tenho isso, eu tô lendo um livro, eu fico, gente, será que eu penso da mesma forma? Porque, né, pra tanta gente gostar, eu devo ter lido errado. Daí eu sempre corro lá no Scooby pra ver o que as pessoas pensam e acabam sendo divididos também. Eu fico mais calmo porque eu sei que eu não fui uma pessoa que leu errado o livro, que não prestou atenção ou algo do tipo, ou não pescou o que tinha que pescar, sabe? E aí é isso. Enfim, acontece, gente, acontece. Tem leituras que nos decepcionam, tem leituras que faz a gente se sentir assim, achando que perdeu alguma coisa, ou perdeu a leitura, ou perdeu as páginas, ou perdeu o tempo. Acontece. Mas é isso, eu quis trazer aqui pra vocês a minha experiência, né? E também vale lembrar também que o autor, ele é o Jasper Dewitt, ele é um escritor que ele teve, assim, a ascensão dele, tudo começou porque ele escrevia no Reddit. Eu não sei se você conhece essa rede social, que é onde as pessoas... não é só para isso que funciona, mas muitas pessoas vão para lá para contar casos, mitos, lendas, essas coisas que acontecem com eles. E aí ele ia lá e contava, ele escrevia, e aí deu muito certo, e então ele escreveu esse livro. Então, não é uma pessoa que já é desse âmbito de escrever menos, escrever coisas mais assim, mais enxutas, talvez seja por isso também que faltou um pouco de profundidade na história. Mas eu acho que também faltou alguém lá para dar falar, cara, escreve um pouquinho mais isso aqui, tenta desenvolver melhor as últimas páginas, tenta
sabe, é o que eu imaginaria se eu escrevesse um livro, eu mostraria para algumas pessoas para dizerem o que estão achando. Mas, enfim, acontece. É isso, gente. Tô falando demais, esse vídeo ficou enorme, mas eu espero que você tenha gostado e conta pra mim a sua experiência, se você concordou comigo ou não, tá bom? Se você concorda com o que eu falei ou com se eu falei coisa errada aqui, não tem problema você me corrigir não, beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!